dia para a Sheila, boa tarde para o Gabriel. Bom dia. Tá ótimo. A gente começa hoje, né, o nosso episódio número 4. E o que temos aqui? A gente vai falar das escolinhas de futebol feminino, projetos e parcerias para o futebol feminino. Vamos falar sobre assédio no futebol feminino. É um tema bem desagradável, mas infelizmente é a realidade. Não tenho que fugir disso, né? É um fato. Vamos falar sobre a Copa Africana de Nações, né, feminina. Infelizmente foi adiada poucos dias antes de iniciar. Vamos falar sobre como é tratado o esporte na China e vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher para finalizar o nosso encontro, nosso episódio número 4. Então vamos direto ao assunto número 1, ao tópico número 1, as escolinhas de futebol feminino, né? Sheila, o que você tem em relação a esse tópico? Sua opinião, sua reflexão, enfim. O que você pode abordar para a gente em relação às escolinhas de futebol feminino aí no Brasil, por gentileza? Bom dia, boa tarde, meus amigos. Eu reflito muito sobre esse tópico, porque eu trabalho com escolinhas, né? Eu vim de uma escolinha também, que é o Tisticado, um projeto social, né? Que a escolinha feminina também. Então, a gente que trabalha com isso, a gente tem muita dificuldade para conseguir ajuda, patrocínios, até mesmo para marcar jogos amistosos. É difícil, porque tem todo aquele gasto para se locomover, levar as atletas. Então, esses dias mesmo eu tive que cancelar um jogo por conta disso. O que eu penso em relação às escolinhas é que eu acho que tudo começa ali, né? Futebol feminino, tanto feminino quanto masculino, tudo começa ali. Só que no feminino, o pessoal não leva as escolinhas muito a sério, né? Até mesmo nos clubes, eles não têm muito essa parte da base, né? Alguns clubes até têm, mas a maioria não tem a base. Eles pulam essa etapa, né? Já vai direto já para o sub-20, aí depois profissional. Então, eu acho que isso aí é fundamental para o desenvolvimento, né, dos atletas, porque é onde eles aprendem, né, muita coisa ali, a questão do convívio em grupo, né, você saber lidar com outras pessoas, com outras crianças. E hoje, aqui no Brasil, isso aí é muito precário. Para a gente é bem difícil. A gente que trabalha nessa área aqui no Brasil, a gente sofre muito, cara. Muito mesmo para conseguir ajuda. Eu já até saí pedindo ajuda aqui nos comércios próximos, né? Mas, olha, eu vou te falar, ninguém quer ajudar, ninguém quer investir no futebol feminino em si, principalmente nas escolinhas. Então, eu acho que deveria ser visto com outros olhos, sabe? Você falou uma coisa interessante aí, uma palavra interessante, que é assim, as crianças, né? A matéria-prima são as crianças, né? E assim, uma vez eu falei isso com um colega, clube tal está investindo não sei quantos milhões na academia de formação, no CT, né? Que é a expressão da moda, o CT, tem um CT. Mas às vezes as pessoas acabam esquecendo o seguinte: a matéria-prima, né? Ela não. Como é que ela vai parar lá no CT? Entendeu? Então, assim, se você tem uma fábrica de móveis, ou você planta árvore, ou alguém planta árvore porque você precisa de árvore. Entendeu? Então, assim, não adianta ter uma fábrica sensacional de móveis se eu não tenho nenhum controle sobre as árvores. Da onde vêm as árvores? Quem planta as árvores?
como é esse deslocamento das árvores até a minha fábrica. Então, por exemplo, um CT de 100 milhões de dólares, ok. Mas as crianças aprendem a jogar futebol aos 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade. Elas não estão no CT, entendeu? Então, assim, a matéria-prima não está no CT. Alguma coisa vai acontecer e durante algum período de tempo, 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, a Golden Age, como muitos dizem, e depois essa criança vai parar lá no CT. Mas ela não foi, o CT de 100 milhões não teve influência nessa matéria-prima, entendeu? Ele não tem nenhum controle. Então, assim, no fundo, essas escolinhas da pracinha, do parquinho, entendeu? Ou atividades físicas que seja dentro da escola, enfim, situações que estão realmente atingindo a matéria-prima, que são as crianças de 4, 5 até uns 10 anos de idade, mais ou menos. Ali não tem CT de 100 milhões, ali não tem metodologia, entendeu? Ali a coisa está acontecendo, as conexões cerebrais estão acontecendo, a neuroplasticidade está acontecendo e cadê os 100 milhões influenciando ali? Então, assim, você falou uma coisa interessante. Muita gente não dá importância, mas é desses locais mais simples que a coisa começa, entendeu? Pelo menos na minha opinião. Então, assim, é interessante isso. Gabriel, como é que você vê essa situação aí das escolinhas, enfim, dos primeiros passos, né, das meninas para jogar futebol, principalmente na primeira década de vida? Muito obrigado, amigo. Já agora, boa tarde a todos que nos estão a ouvir e aproveito já desde este primeiro minuto para desejar um excelente dia à nossa colega Sheila e a todas as mulheres. Calha ser o Dia Internacional da Mulher e calha bem porque o nosso canal é exclusivamente dedicado às mulheres. Portanto, um excelente dia para a Sheila e para todas as senhoras. Relativamente ao assunto, bem, eu creio que, tal como vejo também em Portugal, felizmente tem mudado nos últimos anos, eu creio que há um grande déficit ainda, por enquanto, há um grande déficit de falta de escolas direcionadas exclusivamente para as mulheres, ou seja, o que havia há muitos anos atrás, recordo-me, era apenas, portanto, equipas mistas no máximo, às vezes, ou seja, eu tenho uma filha, quero inscrevê-la num clube ou numa equipa, mas nesta zona se calhar não há meninas suficientes para jogar, então tem que se pôr com os meninos e faz equipas mistas, portanto, é ali uma situação onde as senhoras, neste caso as meninas, nunca se sentem realmente que têm um apoio total para ter uma equipa exclusiva para elas. Realmente, como estava a dizer, isso tem alterado, mas mesmo assim o investimento ainda é baixo. E eu creio que, como já foi dito, até acredito que não posso acrescentar muito mais ao que já foi dito anteriormente, eu creio que é nessas idades muito precoces que se constrói, portanto, aqui o interesse, ou primórdios do interesse pelo futebol, e é aí que as escolas têm que ter realmente um papel preponderante. Não só as escolas de futebol, mas sobretudo as escolas, ou seja, é no desporto escolar, e isso é um assunto que é falado também em Portugal há alguns anos, é sobretudo através do desporto escolar, em parceria com os clubes, que se deve fomentar portanto, esta prática, e neste caso específica para o futebol feminino. E, portanto, eu creio que sim, eu creio que em termos das escolinhas sobre este tema, que realmente devem se expandir, deve haver mais interesse e apoios públicos para fundar escolas, portanto, específicas e exclusivas só para o futebol feminino, exatamente para as raparigas sentirem que tem se não houver um clube, uma secção feminina num clube, que pelo menos tenha uma escola privada dedicada somente ao futebol feminino, para elas sentirem que realmente tem algo só seu, próprio, e que possam realmente usufruir e desfrutar dessa experiência. Igor, só ressaltando o que o Gabriel está dizendo aí, essa questão das meninas terem que treinar com os meninos, porque muitos lugares não tem um time feminino, uma escolinha só feminina para isso. Aqui no Brasil, hoje em dia, se tem muitas escolinhas femininas, muitas. Mas, mesmo assim, muitos pais ainda optam por deixá-las jogando com os meninos, justamente por essa falta de incentivo, né? Então, isso aí acaba que impacta bastante, né? Lá na frente vai impactar.
Porque eu hoje tenho uma conhecida que teve que parar com os treinos na escolinha dela, por falta de ajuda financeira, por falta de verba. Então, assim, não é a falta de escolinhas femininas. Hoje aqui no Brasil tem bastante. É a falta de incentivo e de apoio mesmo, sabe? Que a gente não tem. E quando se ouve falar em algum projeto, em algum patrocínio, em alguma verba, a gente só ouve falar depois que já aconteceu. Já tem alguém já, né, recebendo aquela verba ali e você não sabe como que essa pessoa fez para conseguir. Então, esses projetos não chegam realmente onde tem que chegar, entendeu? Sim, é verdade. Eu lembro que o Zico, né, um jogador que todo mundo conhece, Gabriel provavelmente conhece, o Zico, uma época, ele tinha uma fita, que na época era a fita, né, que era a fita do Zico e tal, falando sobre o Zico, e aí rodou um pouco na mídia, enfim, como é que foi o início do Zico, procurei saber como é que foi o início do Zico, e aí eles contam que o Zico jogava num clube pequeno, de bairro, um clube assim, um clubinho, vamos dizer assim, uma coisa pequena, nada comparado ao Flamengo. Ele jogava, e aí ele foi visto, e aí o pessoal sabia que o Zico jogava bem, que era. Então, assim, porque ele era uma criança, a gente não pode. Tem que voltar a nossa mente lá para os anos 60, entendeu? Então, assim, como é que é o Zico quando ele era uma criança? Aonde que ele jogava quando ele tinha 8, 9 anos de idade? Depois alguém viu, olha, aí foi pro Flamengo. Então, assim, esses clubes, né, e hoje em dia, muitos deles acabaram, então, diretamente ou indiretamente, acredito que em Portugal deva ter acontecido a mesma coisa, muitos clubes desapareceram, né, clubes que nos anos 70 existiam, nos anos 80, foram desaparecendo, não sobreviveram. Então, tem que se substituir por alguma forma, porque eu não consigo ver, né, um CT de 100 milhões de dólares atingir essas crianças que estão com 6, 7, 8 anos de idade, espalhadas aí pela cidade, pelo país, entendeu? Então, acho que é um tópico importante, interessante, principalmente quando a gente fala da matéria-prima, né, do futebol, que é a criança. Tá ótimo, perfeito. E detalhe, amigo, hoje em dia, esse ano aqui no Brasil, está um alvoroço danado, né? Por conta da Copa. Ano que vem também tem a Copa Feminina, então é aquele alvoroço, né? Aí esse ano vai ter de tudo. Vai aparecer um monte de projetos, um monte de patrocínio. Aí só chega, né, para quem eles querem, né? Não chega para quem realmente precisa. E hoje, esse ano aqui está um alvoroço total em relação a isso, por conta justamente da Copa do Mundo. Agora, passou a Copa do Mundo, é tudo esquecido novamente. Esse é o. É até bom, a Sheila já linkou a gente com o nosso tópico número 2, né? Que é projetos e parcerias do futebol feminino. É interessante como, né, os anos vão passando, mas as coisas elas se mantêm sem mudança nenhuma, ou com muito pouca mudança. Você vê a Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil. E aí, em 2026, você vê notícia na mídia de que foi criado um projeto do futebol feminino, que foi criado alguma coisa do futebol feminino. Quer dizer, poxa, não precisa ser nenhum especialista para você raciocinar que um ano antes você não tem nada. Você não tem nada, entendeu? Você tem palanque político, você tem palanque para voto, você tem narrativa para voto, você tem alguma coisa para voto, mas para as meninas, né, que de repente têm um sonho, que estão com 9 anos de idade sonhando em alguma coisa, um projeto em 2026 por uma Copa do Mundo em 2027, essa menina de 10 anos, para ela, significa nada, absolutamente nada, nada, nada. Assim, é triste,
né? E espero. Eu acho que, né? Eu acho que é o que vai acontecer, mas espero que não aconteça. Mas assim, passou a Copa do Mundo, começa a baixar aquela coisa e aí sumiu, acabou o projeto. Ah, mas cadê o projeto que tinha aqui? Não, acabou, mudou o prefeito, a verba acabou, enfim. Isso é o que acaba acontecendo, né? Então, Gabriel, o que você tem em relação a isso aí em Portugal? Como é que funciona dessa situação de é só um ano antes da eleição? É um ano antes do evento? Como é que está acontecendo aí em Portugal? Bem, eu acho que somos povos irmãos por algum motivo, não é? Porque culturalmente partilhamos muitos desses traços para bem e para o mal. E aqui também, infelizmente, eu gostaria de dizer que é muito diferente, mas não é. Aqui realmente fazemos as coisas muito na base eleitoral, fazemos tudo muito à base daquilo que se vê no momento ou que é falado no momento, mas depois volta a deixar-se tanto para lá. Se até há projetos de grande impacto social que afetam a vida de dezenas, centenas e até de milhões de pessoas, realmente, e mesmo assim não acontecem, até para o futebol feminino ainda é pior. Portanto, o que eu quero dizer é que realmente, conectando com o assunto que estávamos a falar há pouco, sobre as academias portanto, as escolinhas, e até de outros assuntos que já falámos em outros episódios, eu creio que, e que o nosso amigo Igor ainda agora estava a dizer, é realmente tudo que seja projetos e que parcerias têm que ser feitas de forma organizada, estruturada. Tudo o que é feito de forma estruturada tem que ser feito de forma antecipada. E a antecipação não pode ser um mês antes, alguns que são grandes projetos, como este caso, podem ser feitos um ano antes, e é por isso que, e daqui a pouco já vamos falar sobre outros assuntos, nomeadamente a China, há países que realmente têm uma visão distinta, gostam de preparar portanto, estes grandes projetos a 10 anos, a 20 anos ou mais, exatamente para que haja tempo para falhar, para corrigir e para desenvolver, para quando chegar o evento, ser realmente uma grande festa, como é o caso que desejamos que seja em 2027 no Brasil. Mas o que é que sucede? É que realmente o interesse baseia-se muito ainda na base económica e, portanto, se acharem, tanto aqui em Portugal, creio, como no Brasil, Estados Unidos e por aí fora, se acharem que não há um benefício para retirar, muitos empresários, muitos presidentes de clubes realmente não investem, não desejam fazer essas parcerias, ou muitas vezes quando as fazem é muito à base de, portanto, um aproveitamento, lá está, da sua imagem ao nível público, mas não realmente por um desejo genuíno de querer servir aqui neste caso a causa do futebol feminino. Por isso eu creio que, e é aquilo que eu posso deixar como sugestão para todos os que estejam a ouvir e a ver, é realmente isso, é que pensem os projetos, a mesma coisa no futebol masculino e em quase tudo na vida, portanto aqui nada muda, não é por ser futebol feminino que é muito diferente, não é a mesma coisa, portanto planeiem, conversem com as pessoas, tentem ver quem é que percebe mais do assunto, se acharem, mas eu não percebo muito de futebol feminino, não tem problema, há quem entenda mais, podemos procurar essas pessoas e podemos sentar-nos a uma mesa, debater os assuntos e planear com antecedência, para que tudo corra bem. Se não for feito desta forma, lá está, tanto em Portugal, no Brasil, noutros países, o resultado vai ser o mesmo, desorganização, desmotivação, que depois leva a desinteresse, e depois, se houver desinteresse, não há crescimento, se não há crescimento, como o nosso amigo agora falou muito bem, relativamente a clubes, os clubes falecem, os projetos falecem e no futebol feminino, neste caso em concreto, não sai do papel e as meninas não podem sonhar com um futuro melhor. Portanto, isto é tudo um efeito de bola de neve que começa, a origem é tudo isso, é planeamento, estrutura, organização e quem tem realmente poder de decisão, seja presidentes, seja os prefeitos no Brasil, aqui os presidentes de Câmara em Portugal, seja os governos a nível nacional, têm que tomar essa iniciativa para que tudo seja bem estruturado e que tenha realmente hipóteses de ter sucesso. Perfeito, Gabriel, perfeito. Obrigado pela explanação, obrigado, Sheila. Eu acho que eu cometi um equívoco aqui. Eu não sabia quem tinha trazido esse tópico para a gente. Mas, enfim, peço desculpa em relação ao tópico. Mas perfeita explanação, Gabriel. Somos países co-irmãos e você vê que os problemas eles se repetem. Eu
Eu morei 1 ano e meio, mas 1 ano, alguma coisa em Portugal, e é muito parecido em muitas coisas, né? E, enfim, mas foi uma experiência sensacional. Do lado do Estádio do Dragão, gostei muito de morar ali, bem bacana, tá ótimo. Assédio no futebol feminino. Quem trouxe esse tópico pra gente foi a Sheila, não é isso? Foi o Gabriel. Foi o Gabriel? Qual, peço desculpa. O assédio, percebi sédio. Sim, assédio, sim senhor, fui eu. Foi assédio no futebol feminino, foi o Gabriel. Então, beleza, a gente vai começar com o Gabriel em relação a esse assunto, né? É triste, é extremamente complicado. Hoje em dia parece que está pior, né? A gente vê muita coisa acontecendo, muitos crimes, muita coisa acontecendo com as mulheres, entendeu? Eu tô longe, mas a internet, né? Você fica sabendo de coisas assim. Então, assim, não dá para duvidar de mais nada, tá muito complicado, tá? Essa coisa do desrespeito, da desumanização, acredito que seja a palavra. É uma coisa assim que, se você falasse isso, viajasse no tempo 30 anos atrás, 40 anos atrás, a pessoa ia falar, não, isso é impossível de acontecer. Né? Recentemente, no Brasil, eu fiquei sabendo, porque acredito que a coisa deve ter explodido na internet, o Gabriel talvez tenha ficado sabendo, foi aceito um homem, um burro velho de quase 40 anos de idade, casar com uma menina de 11 ou 12, alguma coisa assim. Eu não sei se o Gabriel ficou sabendo disso. Não soube. Aconteceu no Brasil, cara. Aconteceu isso no Brasil, tá? Um homem, eu não sei a idade dele agora, não me lembro, mas enfim, um burro velho, mais de 30 anos, e a menina com 12 anos. E a justiça aceitou o casamento, então assim, se esse tipo de coisa começa a virar normal, o próximo ao normal, então você já imagina o que vai vir pela próxima década aí, entendeu? Tem um livro que diz que o nome é A Janela de Overton, se não me engano. A minha esposa gosta muito desse livro. Ele é um livro que fala sobre isso, é empurrar a janela, entendeu? Então, assim, pouquinho a pouquinho, entendeu? Então, vamos ver aí como é que tá a sociedade. Vamos botar um cara de 30 e tantos para casar com uma menina de 12. Vamos ver o que vai acontecer. E aí vai indo, vai empurrando a janela, vai. Né? Felizmente, até onde eu sei, parece que reverteram isso, cancelaram, alguma coisa nesse sentido. Mas você percebe, se só em isso acontecer e só em a justiça autorizar uma coisa dessa, você já percebe que tem alguma coisa errada em relação da visão do homem para a mulher, entendeu? Dentro da sociedade. Porque é uma criança de 12 anos. 12 anos, a ciência diz que o cérebro ele matura por volta dos 30. O córtex pré-frontal, que é a sua tomada de decisão. Quem não acredita na ciência tem a Bíblia. A Bíblia mostra que Jesus, o Senhor Jesus Cristo, começou oficialmente a jornada dele com 30. Por coincidência, é a idade que o cérebro matura de acordo com a ciência. Então você vê que, de alguma forma, percebe-se que aos 30 anos você está muito mais preparado para tomar suas decisões, em termos de maturação cerebral. Imagina uma menina de 12 anos. Entendeu? Então, assim, a gente já teve 12 anos, a gente teve 14 anos. Você não tem capacidade de tomar uma decisão desse tamanho. Então, por que eu estou falando isso? A gente vai para o assédio. Né? O que é o assédio? É o total desrespeito, de alguma forma, em relação à menina, né? Em relação à mulher. E, enfim, o que você tem para falar desse tópico que é triste, mas necessário falar, né, para as meninas que assistirem, elas entenderem que isso existe, é real e elas têm que estar espertas. O que você tem para falar, por gentileza, Gabriel?
Bem, eu infelizmente trouxe este tema porque realmente foi um caso que sucedeu mesmo agora aqui em Portugal e achei que era bastante benéfico trazer para aqui para o nosso episódio. Houve um treinador, portanto, de futebol feminino que, portanto, foi suspenso e teve que pagar aqui uma multa, embora seja o sentimento geral é que a multa é muito baixa e talvez a suspensão também, mas é o que é, infelizmente, mas de qualquer forma foi realmente por comentários e por tipo de relacionamento e mensagens do WhatsApp, que até expuseram na comunicação social as conversas, e que realmente eram bastante impróprias, portanto, entre um homem e uma mulher que não têm qualquer tipo de relacionamento amoroso. Neste caso, foi com jogadoras maiores de idade, mas na mesma equipa havia jogadoras menores, não com 12, mas não deixam de ser menores de idade. E, portanto, o que eu quero aqui explicar é o seguinte: nós desejamos uma sociedade, ou pelo menos a grande maioria das pessoas deseja uma sociedade em que os homens e as mulheres sejam respeitados de igual forma. O que é que sucede? Sucede que eu, apesar de tudo, sei que como treinador, como homem e como treinador, se eu estiver a falar para um jogador que tenha 12 anos, eu não vou falar com ele como se ele tivesse 22. São coisas distintas. Se até aqui na idade há uma diferença de trato, então eu também tenho que ter noção que eu não posso falar com uma menina da mesma forma que falo com um menino, nem com uma mulher da mesma forma que falo com um homem, porque também sou homem. Portanto, há que perceber que, e até no episódio passado falámos até da questão de haver mais treinadores no futebol feminino e talvez a situação, talvez não tenho certeza, que ajudaria bastante a reduzir aqui o assédio, porque já não haveriam tantos homens, não haviam tantos homens a treinar mulheres, talvez a situação acalmasse. Mas de facto, o que é que sucede? Sucede que um homem pode, e aqui eu também não quero estar a ser demasiado extremista com esta ideia, um homem, claro, que pode ter conversas, vamos lhe chamar assim um bocadinho mais íntimas com uma jogadora, se a jogadora, maior de idade, assim o permitir. Se são duas pessoas adultas e quiserem conversar dessa forma, quem somos nós para querermos meter na liberdade deles? Isso é uma coisa, não é? Outra coisa é um treinador, nomeadamente é um treinador principal, portanto é ele que tem a palavra final nas decisões de quem joga, como é que se treina, usar um pouco desse seu papel portanto, autoritário na equipa para se meter com as jogadoras. E o que é que acontece? As jogadoras, por algum tipo de receio de, se calhar se eu disser isto, ele vai levar a mal, depois eu não jogo, ou as pessoas ele vai virar isto a favor dele, e portanto eu não digo, se calhar, porque pronto, depois vão ficar do lado dele e não defender o meu, e portanto não expõem a situação logo. E ao não expor a situação logo, isto só continua. E portanto o que eu quero dizer é que, de facto, às mulheres que nos estejam a assistir, se realmente veem alguma situação que não consideram que é uma situação normal e que extravasa a relação normal entre um treinador e uma jogadora, não permitam. Mesmo que acham que ele pode prejudicar, não interessa. O que interessa é a vossa dignidade. Se acham que não estão a ser respeitadas, não respeitem também a outra pessoa. E para os homens que nos estão a assistir, eu percebo, vê uma jogadora bonita, querem lhe dizer qualquer coisa, querem se meter com ela até sorriu, achamos que levou, portanto, sem problema. Mas muitas pessoas sorriem, nomeadamente muitas mulheres, por simpatia, porque foram ensinadas dessa forma. Portanto, vou sorrir, ok, mas por dentro estão a pensar, se calhar não me quer dar tanto com esta pessoa. Então, se virmos que a pessoa não se sente tão confortável, ainda para mais, deixemos esses comentários. Isto não é próprio. Há outras situações próprias na vida, há de haver outras mulheres que queiram realmente se relacionar connosco dessa forma. Não é a forma mais correta fazer isso numa equipa de futebol e, nomeadamente, numa equipa onde até há jogadoras menores de idade. Esse não é o exemplo que queremos dar aos nossos jovens. Portanto, eu acho que é um assunto muito sério, deve ser debatido. Estou muito interessado em saber a opinião, especialmente da Sheila e obviamente do Igor, mas é uma situação que foi muito recente aqui em Portugal agora, já tinha ocorrido também um caso em 2022-23, portanto, quantos casos já devem ter ocorrido e que só saem no jornal local, se calhar não sabemos, mas espero que seja algo que aos poucos seja erradicado do futebol, porque eu tenho uma filha e se isso acontecesse com a minha filha não sei o que é que eu faria, mas é uma situação que eu acho repugnante e é o que eu digo, há muitas mulheres, como homem heterossexual, se eu estiver interessado numa mulher, ok,
falo com essa mulher, se a mulher é maior de idade, tudo bem, mas dentro de uma equipa de futebol, a relação que temos com as jogadoras é de respeito, é de treinador e jogadoras, respeitar isso. E o que é fora, mas o que é da equipa e não misturar as coisas para não trazer problemas. E, infelizmente, eu acho, confirmar-se, que o treinador teve uma pena muito leve, e isso já nos remete para a questão da justiça, sobretudo a justiça desportiva, mas eu espero que com a maior publicidade destes casos, a justiça seja mais severa, exatamente para dar o exemplo, e que as pessoas pensem duas vezes antes de serem estes comentários. Eu, por respeito, não vou proferir aqui os comentários que estão na notícia, que alguns deles, pronto, acho que não são mesmo próprios para estarmos aqui a expor, mas para quem quiser ver, portanto foi um caso muito recente, o treinador de um clube chamado Guia Futebol Clube, e realmente ele permaneceu ainda para mais no clube, mas na equipa masculina, mas deixou de ser treinador da equipa feminina. Portanto, gostaria depois de saber a vossa opinião, obviamente, porque acho que é um tema, apesar de não ser, obviamente, tema feliz, mas um tema importante para ajudarmos as mulheres e as meninas a poderem desfrutar do futebol sem terem que se preocupar com estes assuntos paralelos que influenciam, infelizmente, bastante a sua própria atividade desportiva. Verdade. Acredito que a Sheila, né, deve ter exemplos aí para compartilhar com a gente. Enfim, Sheila, o que você poderia compartilhar aqui? Porque com certeza às vezes tem coisa que é muito pesada, não dá para compartilhar. Mas o que você poderia filtrando aí? O que você poderia compartilhar com a gente aí, por gentileza? Infelizmente eu tenho, sim. Na época que eu fui para a seleção, lá atrás, eu fui convocada por um treinador na época, que depois de alguns anos houve também esse problema de assédio com ele lá. Não aconteceu comigo, mas depois de uns anos eu ouvi falar que ele tinha sido até dispensado lá da seleção brasileira, e era a seleção principal, e por conta desses motivos, né, de assédio. Isso aí há 20 anos atrás. Então, isso aí acontece, gente, acontece muito. Eu trabalho com uma comissão técnica, onde eu tenho homens na comissão, mas é o que eu falo muito para minhas atletas, é o que o Gabriel falou, as meninas têm que saber se defender. Não tem que aceitar, tem que falar não, se tiver que gritar, tem que gritar, se tiver que pedir ajuda, tem que pedir, porque isso é muito sério. E eu falo muito isso para as minhas meninas, independente da idade delas. Ninguém toca em vocês se vocês não deixarem, vocês são crianças, não tem que deixar tocar. Entendeu? Por isso que às vezes, quando a gente vai ter alguma preleção, eu primeiro me reúno só com as meninas, só eu, depois eu deixo os meninos entrarem, entendeu? Já deixo elas já tudo como tem que agir, o que tem que ser feito, como elas têm que estar vestidas, já tem que estar pronta, entendeu? É todo um contexto que a gente tem que ter esse feeling, né, para poder lidar com as meninas. E muitas das vezes não se tem, porque, infelizmente, hoje em dia, o que você mais vê aqui no Brasil é mulheres sendo mortas, né? Por namorados, por companheiros. Infelizmente, virou rotina aqui. Essa semana só tem se falado nisso também. Uma mulher atrás da outra morrendo, sendo assassinadas. Então, a gente tem que passar a ensinar nossas crianças a se defender em relação a isso, a saber, a ter postura, né? A se colocar, a se impor nesses momentos, não ter medo, independente da idade, a gente não tem que ter medo. Eu fui para fora, eu já tinha uma certa idade, mas eu sempre aprendi, minha mãe sempre me ensinou a me defender. Você vai estar em outro país onde você não domina a língua, então você tem que saber se defender, tem que saber se impor. E é isso que eu passo para as meninas hoje em dia, porque, infelizmente, gente, se lá atrás já tinha isso, hoje em dia continua tendo, infelizmente, e é por baixo dos panos. Muitas das vezes eles não falam para ninguém, fica ali dentro do clube mesmo. Quem cometeu o assédio não sofre nada, entendeu? Não acontece nada. Acaba que quem se prejudica é o atleta, né? Muitas das vezes ele tem que sair daquele clube ali e o profissional continua lá. E é assim que funciona, gente. Infelizmente, enquanto as leis não mudarem, por que esse profissional que você acabou de citar, Gabriel, não foi preso? É isso que eu fico me questionando. Vai pagar multa? Vai pagar multa? Esse dinheiro vai para onde? Entendeu? Ele tinha que ter sido preso.
Então, começa daí. São as leis que são fracas demais, não funcionam. Não funcionam e eles vão continuar fazendo, vão continuar cometendo as mesmas coisas em outros lugares, se não no mesmo lugar onde eles estão, porque a maioria das vezes eles continuam ali. Olha, isso na verdade, na minha opinião, né, é um problema assim, social muito grande, né, de valores, né, da sociedade. Aqui nos Estados Unidos, há uns anos atrás, isso explodiu na mídia, um treinador, eu não me lembro o esporte, eu acho que era ginástica rítmica, ginástica artística, não tem negócio. Eu também me recordo, não sei se até era daquela ginasta muito conhecida, norte-americana, aquela prodígio que ganhou, eu acho que tinha a ver também com ela, também lembro-me de ter ouvido falar, sim. Exato, eu não tenho certeza, isso já tem algum tempo, não sei, 5 anos, 6, 7 anos, eu não sei, mas eu me lembro disso e ele foi banido, foi preso, assim, não sei agora, né? Mas na época acho que ele foi preso, então assim, é uma coisa social muito grande porque por algum motivo, de alguma forma, né, as pessoas não estão tendo os valores básicos da sociedade para lidar nos relacionamentos. Então, por exemplo, isso acontece no futebol, isso acontece na ginástica, isso acontece nas empresas, entendeu? Isso acontece na entrevista de emprego, tá? Isso acontece nas Forças Armadas. Aqui no Exército Americano já teve problema em relação a isso, tem até filme que fala sobre isso. Tá? Se você pesquisar na internet, você vai ver que isso já teve problema aqui, tá? E é uma coisa que vai lá na essência do ser humano. A pessoa, né, normalmente o homem, se aproveita de uma situação financeira, profissional, ou física, ou os três, enfim. Ele é o treinador, ele é o diretor, ele é o presidente da empresa, ele é o dono do business. Ele, enfim, ele se aproveita disso e então ele tem um desejo e dane-se o resto, ele quer satisfazer o desejo dele. Isso para as meninas que assistirem isso, conversem com seus pais, entendeu? Procurem obter informação, procurem refletir em como se defender nas suas, igual a Sheila falou, nas suas atitudes, no seu comportamento, né? Esteja atenta, porque isso acontece no futebol, isso vai acontecer amanhã quando ela for numa entrevista de emprego, ela vai estar dentro de uma sala, numa entrevista de emprego, talvez com o diretor e ela. E aí? Ela tem que estar preparada dependendo do que ela vai ouvir, entendeu? Isso vai acontecer, já aconteceu muito, né? Eu lembro na época da faculdade, algumas colegas comentavam isso, que já aconteceu, foi fazer entrevista de emprego, e o cara foi, e como a gente fala no Brasil, né? Ou falava, enfim, jogou um verde. Como é que é jogar verde para colher maduro? Acho que é isso, né, Sheila? É isso aí. Então, o cara jogou um verde. Então, assim, ela e um diretor, um supervisor, um coordenador, um gestor, um gerente na frente dela fazendo uma entrevista de emprego. Então, as meninas têm que aprender, como a Sheila disse, a se defender, ficar esperta, porque isso não é exclusividade do futebol, infelizmente, igual o Gabriel falou. Esse aí é mais um caso triste. O cara se aproveitou da condição de treinador e aí é aquilo, né? Na cabeça dele, olha, filha, se você me fizer rir, eu vou te fazer rir, que é como ficou a famosa frase no filme, né? O filme do Brasil, no Tropa de Elite, se eu não me engano. Quem quer rir tem que fazer rir. E é isso que acontece, né? Se aproveita da situação e a menina fica, caraca, e agora? Né? Isso já teve escândalo em Hollywood, tá? Isso já teve escândalo no Brasil, envolvendo emissoras de televisão. Ó, tu quer participar desse evento aqui? Tu quer participar desse programa? Tu quer participar desse filme? Tu quer participar disso? Tem que cooperar. Infelizmente é isso, é uma covardia muito grande
entendeu? Você se aproveitar de uma condição sua financeira ou profissional para poder né, obrigar a mulher a ter um comportamento que ela não gostaria de ter, entendeu? E aí muitas pessoas não resistem, você não sabe a realidade das pessoas, é uma mulher que sustenta com outras pessoas, é uma mulher sozinha, é uma mulher que está endividada, é uma mulher que está com aluguel atrasado 3 meses, não dá para julgar, entendeu? Não dá para julgar, porque essa é a realidade. E o cara sabe disso, muitas das vezes, entendeu? Se ele desconfiar que ela está numa situação assim, essa é a realidade. Então, assim, é uma covardia muito grande isso, que acontece no futebol, né? Tem o assédio moral, sexual, discriminatório, enfim. É triste, mas acho pertinente você trazer isso, Gabriel, porque as meninas precisam estar preparadas, seja no futebol, seja quando crescer para emprego, seja o que for. Tem que estar preparada. É sensacional. Alguma coisa para acrescentar aí, Sheila ou Gabriel? Eu tenho, assim, a acrescentar que aí eu volto lá atrás na importância da base, né, das escolinhas, dos professores estarem instruindo essas meninas, né, desde cedo, não só em casa, porque às vezes a menina gosta de estar mais tempo ali no campo junto com o professor do que em casa. Então, a gente tem um papel muito importante nesse ensinamento também. E eu acho que às vezes falta um pouco. A gente tem sim que falar sobre isso, não é só em casa, não. É nas escolinhas, na base, aonde estiver com as meninas, tem que estar instruindo nesse sentido para elas poderem crescer com a mente firme, fortalecida, sabendo como se deve agir se passar por uma situação dessa. Porque muitas já passaram e muitas ainda vão passar, infelizmente. Então, a nossa instrução é fundamental nessas horas. Verdade, verdade. O professor ali, né, acaba sendo também o educador, ele pode ajudar muito aquela menina, entendeu? Às vezes ela não vai se tornar uma jogadora de futebol. Tem menina que você treina, Sheila, tem menina que você treina, Gabriel. Você às vezes não faz ideia do bem que você está fazendo a ela, das coisas que você ensina, entendeu? Das dicas. Às vezes acaba passando do esporte, vai para outras coisas como um exemplo positivo, né? Faz todo sentido, tá ótimo. Obrigado pela explanação. O nosso próximo tema é a Copa Africana, né, Feminina de Nações. Eu tinha anotado aqui, mas eu mudei o papel, me quebrou. Quem tinha trazido esse tópico? Gabriel, perfeito. Gabriel, Copa Africana de Nações no Marrocos, adiada 12 dias antes de começar, né? A Copa Africana Feminina de Nações. O que você, né? O que você vê nesse acontecimento aí, infelizmente, triste do futebol feminino? Bem, como já foi dito, é uma situação que infelizmente não é a primeira, em 6 anos já foi, esta é a terceira vez que é adiado, ainda a primeira ainda podia tentar perceber porque foi durante a pandemia do Covid, em 2020, mas mesmo assim, também como vimos, houve campeonatos por todo o mundo masculinos que prosseguiram, com as devidas condições de higienização e de segurança, mas parece que ainda há muitas reticências em muitos países, sobretudo até mais conservadores, por questões culturais, sociais e até religiosas, em dar o palco que as mulheres também merecem. E, portanto, nós sabemos perfeitamente que isto era impossível ter acontecido no futebol masculino. Nunca iria acontecer. A quantidade de dinheiro investido, de interesse pelas pessoas, faria com que estas situações fossem resolvidas rapidamente. Mas no futebol feminino, por enquanto, ainda existem. E o que é que isto sucede? Ou o que é que isto resulta? Aquilo que eu há pouco também falei, que é tal efeito bola de neve. Cancela-se, ou neste caso vai-se adiar, ainda não se sabe, ou apontaram uma data mais para o verão, também não sabemos se será definitiva. Toda a preparação que está a ser feita, tanto a nível desportivo como a nível financeiro, é alterado. Depois pode haver pessoas que à última da hora se ressentem. Vamos supor que há uma seleção que neste momento até estava bem preparada, mas para o verão
há uma jogadora ou outra que sofre uma lesão, acontece-lhe alguma coisa. Já estamos a alterar um pouco daquilo que é, portanto, não vou dizer a verdade desportiva, que não se está a alterar algo propriamente, mas é também aqui o mérito desportivo, se calhar pode acontecer o oposto, não é? Há uma seleção, tinha uma jogadora lesionada e tudo, e agora vai se calhar beneficiar essa seleção, não é? Ou patrocinadores que estavam a investir, agora se calhar já não querem investir, e portanto tudo isto causa muita desmotivação, causa, lá está, esse abandono, e portanto nada disto é abonatório para o futebol feminino, ainda para mais, esta CAN serve também de qualificação para o Mundial 2027 no Brasil, portanto é um torneio que é necessário num continente que, como eu falei há pouco, também tem esse historial de situações sociais, culturais e religiosas, onde a mulher tem um papel mais subalterno ao homem, e portanto tudo isto não abona a favor do futebol feminino, e eu faço esse apelo para que se resolvam os problemas, tal como falámos há pouco: estrutura, base, organização, antecipação, fazer isto para que estas situações não ocorram. Sabemos que isto realmente ou foi amadorismo e incompetência de quem está a organizar, ou é falta de vontade, mas se não querem fazer alguma coisa, não façam. Se Marrocos achava que não conseguia fazer, não fazia, deixava outro país fazer, mas não façam isto, porque realmente é desmotivante para as mulheres e é desmotivante para quem acompanha o futebol feminino, e por isso preparem-se, façam as coisas com tempo para que estas situações depois não ocorram, e se ocorrerem, que tentem ser rápidos a resolver. Não pensem, é futebol feminino, as pessoas esperam, ninguém quer saber. Não, as pessoas querem saber, e cada vez querem mais saber. Portanto, temos que nos preparar para estas situações e temos que respeitar as mulheres, e sobretudo aqui dentro do futebol feminino. Perfeito. Antes de eu passar para a Sheila, eu fiquei pensando aqui nisso que você falou agora. Você imagina as né, mulheres que têm os seus planos, têm os seus projetos, de repente mudou coisa na vida pessoal por causa da competição, ia fazer ou deixou de fazer, ou fez correndo antes por causa da competição, e de repente simplesmente, não vai ter agora, vai ser no meio do ano, enfim. É complicado, né, cara? É um desrespeito muito grande. E aí, né, daqui a pouco a gente vai falar o Dia Internacional da Mulher. Tudo bem, Dia Internacional da Mulher, mas você observa o dia a dia, né, os outros 364 dias, e você não pode fazer uma coisa dessa, né? São atletas. Você imagina quantas mulheres deixam de ter filho de repente porque tem aquela coisa da carreira, né? No outro dia eu estava vendo aqui uma atleta do Corinthians, ela é mãe, e eu até comentei com a minha esposa, falei, cara, você vê, não é fácil. Ela é atleta profissional de futebol, né? De alguma forma ela parou, porque o homem não engravida, então ele vira pai, beleza. Mas a mulher não tem jeito, ela tem que parar. Então, 9 meses, que é toda aquela coisa, e depois não dá para voltar na semana seguinte a jogar futebol. Ela é atleta profissional. E quer dizer, ela é mãe e ainda joga hoje profissional no Corinthians, que é uma equipe de alto nível. Então é muita coisa que envolve, e simplesmente uma competição desse tamanho que vai gerar uma vaga para a Copa do Mundo. Cancela, não deu. Quer dizer, é complicado. Sheila, o que você pode falar para a gente em relação a isso? Eu fico imaginando você se imaginando ser um jogador passando por um negócio desse. Meu amigo, é muita falta de respeito, né? Mas eu vou te falar, com relação ao futebol feminino, eu já estou calejada, porque isso não como o Gabriel falou, não foi a primeira vez, né? Terceira já, então, para eles, tanto faz como tanto fez, realmente eles não levam o futebol feminino a sério como se deveria, né? E a gente, infelizmente, as mulheres que jogam, ou aceita, ou se encaixa nesse padrão deles aí, ou ela, às vezes, até para de jogar, cara. Porque isso aí desanima de um jeito, que é como você falou, você deixa de fazer várias coisas para poder estar em alto nível, para chegar na competição e poder disputar. Aí eles vêm e simplesmente cancelam.
Com certeza, se fosse o masculino, eles não fariam isso. Porque tem um investimento maior, né, a visibilidade é maior, só que no feminino também tem. Muita gente hoje em dia está querendo ver o futebol feminino, acompanhar o futebol feminino, e eles continuam com esse descaso, sabe? É uma incompetência que eles querem trabalhar a médio prazo, a curto prazo. Cara, por que não faz um planejamento a longo prazo? Sim. Tudo naquela correria, em cima da hora, se der certo, tá bom. Do jeito que sair, tá bom. Ninguém vai nem questionar. Porque, na maioria das vezes é o que acontece. Nós, como mulheres que praticamos o esporte, nós queremos ver acontecer. Então, se aconteceu a meia bomba, a gente já vai ficar feliz com isso, sabe? A gente acaba já se conformando com o que vem. Então, quando não acontece, meu amigo, realmente é muito frustrante. Muito frustrante. Gabriel falou um negócio interessante que foi o do patrocínio. De repente, né, lá na frente, quem ia patrocinar não vai patrocinar. E eu me lembro, eu trabalhei com um cara que ele falava para mim assim, Igor, não adianta, tem que doer no bolso. Entendeu? O ser humano tem que doer no bolso. E tem que doer no bolso. Tem que doer, né? Encostar no bolso, não é? Doer no bolso. Então, por exemplo, por que Gabriel disse, se fosse masculino eles não cancelariam. Eles resolveriam o problema, porque ia doer no bolso de muita gente. Entendeu? Então, assim, como é o feminino, as cifras não são do mesmo nível do masculino. Então, não vai doer tanto assim no bolso de quem comanda. Das mulheres, já rasgou o bolso. Entendeu? Arrebentou com o bolso, mas das atletas, mas no restante. Então, no mínimo que tinha que acontecer era o seguinte: quem são os responsáveis por esse evento aqui ter que acontecer agora e não vai acontecer? Quem são os responsáveis? Vocês vão perder o emprego, vocês não vão mais ser responsáveis por nada, porque vocês não têm a qualificação. É simples assim, não é nada pessoal, entendeu? Vocês não têm a qualificação para gerir uma coisa tão importante como essa competição aqui feminina. Então vocês estão fora, vocês vão perder o emprego, todo mundo aqui. Tinha que ser no mínimo isso, porque do contrário, fica nessa. Eu acho que isso tinha que ser em todas as áreas do futebol no Brasil, em Portugal, tinha que ser dessa forma. Qual é o seu serviço? Qual é o seu trabalho? Qual é a sua função? Minha função é ser gestor disso, supervisor disso, coordenador disso. Se você não faz o serviço, você não pode ocupar essa posição. Tem que ser outra pessoa. É simples assim. Essa é a minha opinião, entendeu? Do contrário, fica isso aí. Então, assim, qualquer dia vão dizer, olha, quando der a gente faz a competição, ou então a gente faz um sorteio, enfim. É lamentável, cara. Eu fico imaginando as atletas africanas conversando entre elas. Entendeu? Depois de uma notícia dessa. Eu fico imaginando como é que não fica, né, o temperamento ali, a coisa. Deve ser complicado. Perfeito. Vamos para o nosso próximo tópico. De novo, eu sempre falo isso porque é batata. As coisas estão interligadas, né? E aí a gente vai falar do esporte na China. A China, eles têm a sua cultura, né? Cada país tem a sua cultura, cada país tem a sua forma de viver a sociedade, entendeu? Em Portugal, eu tive um professor chamado Rui Garcia. Ele, lá no Porto, ele dizia: nós não somos diferentes, nós somos diversos. E a nossa diversidade está na cultura. Se você pegar uma criança lá da Rússia e botar ela para ser criada no Brasil, quando ela tiver com 15 anos de idade, ela vai estar com a cultura do Brasil. Não importa que ela veio da Rússia e os pais eram da Rússia e todo mundo vivia na Rússia 100 anos. Ela vai estar com a cultura do Brasil, porque ela foi criada no Brasil, é a cultura. Então, a China tem algumas coisas que eu não concordo como cultura, mas respeito, né? E outras coisas a gente tem que tirar o chapéu, entendeu? Eu estava observando aqui o quadro de medalhas deles. Eles, desde 88, foram o 11º lugar e acredito que a partir daí eles começaram a querer ter um projeto. 92 foram o 4º lugar, 96 4º lugar.
2000, terceiro lugar, ou seja, foi melhorando. 2004, segundo. 2008, primeiro. 2008, Pequim, Olimpíada de Pequim, foi o primeiro lugar com 51 medalhas de ouro. Então, a Olimpíada foi em 2008. Isso é importante para as meninas entenderem como que as coisas funcionam. A Olimpíada e para os pais também, né, de meninas. É necessário tempo, o Gabriel falou lá no início, é necessário tempo, planejamento, organização, disciplina, manter, né, a linha de raciocínio, manter o foco no que você quer. A Olimpíada foi em 2008, a China foi eleita, a Pequim, a cidade-sede, em 2001, e eles já tinham um projeto, que eles chamam de escolas desportivas, alguma coisa assim. Então, em 2001, a China já tinha um projeto pronto acontecendo para 2008. E aí isso é um fato, não é minha opinião, você escuta isso. Pô, em 2001, a China tinha um projeto pronto já acontecendo, rodando para 2008. O Brasil vai sediar a Copa do Mundo em 2027, feminina. E aí eles criam um projeto em 2026. Você faz a comparação, você entende, né, por que o esporte no Brasil, muita gente fala, não é levado a sério. Entendeu? É assim, país do futebol? Será? Será que não poderia ser muito melhor? Enfim. Então, Sheila, por gentileza, diante de uma situação como essa, né? A gente tem um exemplo da China, que foi o primeiro lugar com 51 medalhas de ouro na Olimpíada de 2008. 10 anos antes, praticamente, eles já tinham um projeto rodando, que eles sabiam que poderiam ser escolhidos em 2001. Então, é um projeto de aí, aproximadamente 10 anos, no mínimo. E o que você pensa quando alguém diz para você, olha, Sheila, tem um projeto aqui do futebol feminino para o ano que vem, que é a Copa do Mundo feminina, e aí você tem que ouvir isso e, né, engolir. Qual é a sua opinião em relação a isso, por gentileza? É o que nós estávamos falando há pouco, né? Trabalho a longo prazo, né? Competência, cara. Isso aí é competência. Na China, eles se programam, se organizam, eles têm a verba também na mão, né? Eles sabem trabalhar. Eu não digo nem só na China, né? Mas eu estive na Europa, então fiquei muitos anos aí, e todos os países que eu fui, a proporção de torneios, de campeonatos, era gigantesca. Coisas que você não vê aqui no Brasil, né? Tudo aqui no Brasil, para tudo se dá um jeitinho, né? Então, eu vejo isso como competência e incompetência. É simples assim. Porque a pessoa que está lá organizando isso, ela está ganhando. Ela está ganhando o dinheiro dela. Ela está embolsando alguma coisa. É onde você falou. Se não doer no bolso, não vai resolver. Eles vão continuar fazendo da forma que eles querem. Então, assim, a China é um país de primeiríssimo mundo, onde só vem evoluindo, e isso aí é em todos os esportes. Eles investem realmente, né? Eles trabalham a longo prazo para que aquilo, o que você falou, 8 anos, quase 10 anos antes, eles já estavam com o projeto de pronto, já estava já funcionando para que quando chegasse na época da competição tivesse tudo ok. Então, assim, o que falta, eu acho que é a competência mesmo, mano. Vontade, sabe? Também um pouco daquilo que a gente estava falando de patrocínio, que a diferença também é grande. Na Europa, para cá, é muita diferença. Aqui são poucos que querem patrocinar, né? Lá eu acho que eles têm uma facilidade maior, mas eu acho que a competência fala mais alto nessas horas. Verdade. Eu estava aqui olhando, né, a minha anotação aqui. Eles criaram 10 anos antes, né? E foram bater o martelo 7 anos antes, mas eles criaram antes 3.000 escolas
de talento desportivo, que eles chamam de escolas de talento desportivo. 3 mil escolas espalhadas, entendeu? Para poder ir na matéria-prima que eu disse lá no início. Para poder ir lá na matéria-prima. Então, é complicado. É outro nível, né? Gabriel, o que você pode trazer para a gente em relação a uma situação como essa, de, né, ver um exemplo? A China tem os seus problemas, assim como o Brasil tem, como Portugal tem, mas não é por causa disso que a gente também vai ficar mentindo quando tem que falar o que é fato. No esporte, eles fazem um excelente trabalho, toda a Olimpíada eles estão lá em cima, disputando lá em cima com os Estados Unidos. Então, assim, o que você pode falar para a gente, por favor? Bem, para não repetir o que já foi dito, e foi muito bem tanto explicado pela nossa amiga Sheila e pelo Igor, o que eu posso tocar é sobretudo nesse ponto da cultura. Nós olhamos para os Estados Unidos, que curiosamente têm um futebol feminino mais desenvolvido do que o masculino. Mas porquê? O masculino também tem, mas a questão é que o feminino foi bem trabalhado, houve essa cultura no feminino e isso foi criado e agora está-se a criar no masculino. Mas os Estados Unidos, uma superpotência mundial, mas é superpotência porque, ok, utiliza bem os seus recursos naturais, tem uma grande população, muito bem. O Brasil também podia ser uma superpotência mundial. Olhamos para o território do Brasil, as suas riquezas, a população, também tem tudo para tal. É a cultura. A China, grande território, tem uma grande população, talvez recursos naturais tem, talvez não tão ricos até como os Estados Unidos e o Brasil, mas há uma cultura diferente de trabalho que os colocou também já como uma superpotência a nível mundial. Por exemplo, aqui em Portugal, podíamos dizer, não somos como esses países, mas não pode servir de desculpa, porquê? Porque há uma cultura aqui enraizada de futebol, e se há para o masculino, porquê é que não há para o feminino? Portanto, estou só a querer tocar nos pontos para ir sempre à mesma base. Cultura. O que é a cultura? Cultura é quando, de uma forma geral, conseguimos educar as pessoas para determinados comportamentos. Para bem ou para mal, claro, mas para determinados comportamentos que depois se passam de geração em geração, passam 100 anos, 200 anos, e há uma cultura que se vê nessa aldeia, nessa cidade, nesse país, nesse continente, e portanto, para a China estar a fazer isto é porque realmente tem um plano. Eles têm uma cultura, como muitos países asiáticos têm, de trabalho a longo prazo, de definir metas e de trabalhar. E a China, como o Igor disse, nós podemos discordar da China nos aspectos, concordar noutros, isso vai de acordo com a ideia de cada um, isso é uma coisa. Agora, é um facto que eles trabalham bem o desporto porque eles investem no desporto e para eles não é só questão financeira, é no planeamento, é nas oportunidades. E, portanto, o Brasil podia ter claramente as mesmas condições e se não tem é porque há falta dessa cultura. Mas a boa notícia, no meio disto tudo, é que a cultura cria-se e dá para fazer. Não temos que aceitar, não é, o que existe como uma coisa final. A humanidade está sempre em constante evolução. E como é que se cria cultura? Quando há um conjunto pequeno de pessoas, por exemplo, nós estamos aqui os três, se nós pudermos, através deste canal, influenciar outras pessoas a tomar certos tipos de atitudes, começámos só os três, num canal que por enquanto é pequeno, mas já conseguimos influenciar outras pessoas e se elas influenciarem outras, quando observarmos, se calhar fizemos um efeito dominó e que começou-se a criar uma cultura. Claro que a cultura só é criada se houver disciplina, não é? Como o Igor há pouco referiu também muito bem, se houver alguma coisa que seja feita agora, mas passado um ano já não é feito, não pode haver criação de cultura. Portanto, tem que haver essa disciplina para continuar a fazer. Mas tudo o que é grande, como eu costumo sempre dizer, tudo o que é grande começa pequeno. E, portanto, nós podemos plantar as sementes hoje, seja em Portugal, seja no Brasil, em qualquer país, para colher os frutos mais tarde. Mas temos que trabalhar, temos que ter esse planeamento, temos que ter essa ambição e, sobretudo, essa disciplina e a vontade de fazer as coisas. E a China, nesse aspecto em concreto, é um exemplo e vê-se que em 91 foram pioneiros também na organização do Mundial, o futebol feminino, já ganharam competições na Ásia, respectivamente ao futebol feminino, têm sustentado o seu crescimento e isto deve-se ao investimento que fazem tanto a nível financeiro, mas humano e material. Portanto, o Igor falou, e agora mesmo para concluir, 3 mil escolas. Se calhar pensamos, se calhar isso na China, 3 mil até é pouco. Não, 3 mil, seja na China, no Brasil ou em Portugal, é muito. São muitas escolas.
E se calhar quando virmos já são 6, ou 9, ou 12, ou muito mais. Portanto, lá está, tudo tem um início. O Brasil pode fazer, Portugal pode fazer, cada um dentro dos recursos que tem, pode investir e realmente criar esse planeamento a longo prazo para, lá está, como disse há pouco, plantarmos as sementes e colhermos os frutos mais tarde. Por isso, China é um exemplo nisso, mas amanhã pode ser o Brasil, depois pode ser Portugal, é só haver vontade para tal. Olha, perfeito, Gabriel. Para as meninas que assistirem, né, o nosso vídeo, nosso canal, olha, o Mirassol, ele está nesse conceito que nós acabamos de falar da China. Ele está criando uma cultura de futebol feminino, tá? O que eu pude procurar e observar na internet, né? Eles estão profissionalizando, enfim, eles não estão fazendo qualquer coisa de qualquer maneira. Eu acredito que o Mirassol, ele está fazendo, né, como diz um amigo meu, você tem corrida de 100 metros e você tem corrida de 4.000 metros. E aí o Mirassol está enxergando isso, uma corrida de 4.000 metros. Ele não quer montar um time de futebol feminino para ser campeão brasileiro esse ano, ano que vem. Ele está visualizando uma coisa de longo prazo. Então, esses dias, o Mirassol fez uma peneira, tinha aproximadamente 150 meninas, tudo de 15 anos para baixo. Tá? Então, assim, você que é menina, você que é pai, mãe de menina, enfim, você que tem uma ligação com o futebol feminino, as coisas estão acontecendo. Alguns clubes já acordaram para isso, né? Que se você planejar e observar não como uma corrida de 100 metros, mas uma corrida longa, isso tem tudo para dar certo, vai dar certo, né? O Mirassol é um exemplo disso. O Kansas dos Estados Unidos, a gente já falou aqui, eles não estão abrindo um CT, eles não estão abrindo uma academia de futebol em Itu por coincidência ou porque eles acham muito bonita a cidade, não é por isso, entendeu? É porque eles estão enxergando uma situação de longo prazo, eles estão enxergando aí 10 anos para frente, né? Tem muita matéria-prima naquela região, que fica ali perto de São Paulo, Campinas, ali cidade de São Paulo, cidade de Campinas, naquela região de Itu, tem muita matéria-prima ali. Então, é assim, se houver um planejamento, se houver, né, uma visão de longo prazo, o resultado vem. No contrário, é Copa do Mundo em 2027, faz um projeto em 2026. E aí fica realmente muito difícil. Mas, assim, só para acrescentar, obrigado, Gabriel. Se vocês querem acrescentar mais alguma coisa em relação a esse tópico, a gente vai para o próximo. Fica à vontade. Só ressaltando aí o que você acabou de falar em relação ao Kansas, nesse momento está acontecendo uma peneira lá também, lá em Itu, pelo Kansas City, com atletas convidadas, né, de escolinhas, de projetos. Então, inclusive, tem até 3 atletas do Team Chicago que foram para lá, para São Paulo, com os responsáveis, para poder estar participando. Então, os caras realmente não estão para brincadeira, eles estão para levar a sério. E é essa cultura que aqui no Brasil precisa se ter, né? A gente precisa evoluir nesse sentido, de fazer a coisa acontecer, mas fazer a coisa acontecer a longo prazo, não de um ano para o outro, ou de alguns meses para o outro. E com certeza tem muitas meninas lá nessa peneira hoje, assim como teve na do Mirassol também, né? Verdade, perfeito, Sheila, perfeito. Alguma coisa, Gabriel, acrescentar ou a gente vai para o próximo tópico? Por mim está ótimo. Perfeito, perfeito, está ótimo. Então, finalizando o nosso último tópico, na verdade, não é uma questão de ser um tópico para trazer informação, é apenas um tópico que eu acredito ser pertinente. Nós falamos aqui de futebol feminino, né? E tem um seriado aqui famoso que esqueci o nome dele, ele fala What is a Woman? Ele pergunta o que é uma mulher? O que é ser uma mulher? Ele ficou famoso aqui
E interessante que ele não conseguiu, né? Ninguém pôde responder a ele o que é ser uma mulher, principalmente aqueles que defendem homem usando o esporte ou praticando o esporte no meio das mulheres. Ele ficou muito famoso, ele não conseguiu a resposta, né? E como a gente fala de futebol feminino, eu peguei alguns aspectos aqui sobre a mulher, né? Ela tem menos força, menos velocidade. Ela tem, logicamente, então, menos potência, que é força e velocidade. Em média, ela tem 70% menos força. Então, isso é importante para as meninas e para as pessoas envolvidas com as meninas no futebol feminino, elas terem essa consciência para amanhã não aceitarem absurdos, entendeu? Então, a mulher ela tem 70%, em média, 70% menos força, 40% menos massa magra, que é a massa boa, que é o músculo, né? Se você pegar um homem e uma mulher com 18 anos de idade nas mesmas condições, ele vai ter, em média, 15 vezes mais testosterona que ela, só 15 vezes mais, né? Então é como você for num supermercado com $100 e a outra pessoa vai com um supermercado com $1.500. Quem é que está na vantagem? Será que é pouca vantagem? Então é importante as meninas entenderem isso, né? Elas, em média, ficam 30% atrás, se forem treinadas para performar da mesma forma, um homem e uma mulher, mesmo assim, elas vão ficar, em média, 30% atrás na performance, né? A hemoglobina, que transporta oxigênio, o sangue das mulheres tem menos hemoglobina, tá? O homem tem um ciclo diário, a mulher tem um ciclo mensal, dividido em 4 fases. Então, até brinco aqui com a minha esposa, que a gente vai para academia, e ela fala, pô, na verdade eu tenho 10 dias bom no mês para malhar. Assim, arredondando, 10 dias está tudo perfeito para performar legal. Os outros 20 é a fase lútea, é a fase da menstruação, é aquele momento que não está muito bem, é a transição de uma fase para outra. Os hormônios estão assim, liquidificador ligado, entendeu? E o homem não. O homem, a fase é diária. O cara acorda, 9 horas da manhã, o pico de testosterona dele vai, subiu a testosterona, e no decorrer do dia vai caindo, depois vai baixando, e aí chega a hora de dormir. Esse é o ciclo do homem, entendeu? Enquanto a mulher, na verdade, né, uma mulher que quer ser atleta, ela vai ter aí, em média, 10 dias de capacidade boa para performar e 20 lutando para tirar leite de pedra. Né? Basicamente é isso. Então, assim, o que eu gostaria de falar em relação, né, até para as pessoas, principalmente para as meninas, assistirem isso, para quem acredita na Bíblia, né, Jesus Cristo, ele, né, é o Salvador da humanidade, ele veio ao mundo através de uma mulher, né? A primeira pessoa que ele assumiu ser o Messias, até onde eu sei, foi uma mulher samaritana, né? E numa época que o homem não deveria conversar com uma mulher, ele estava conversando com uma mulher e ela era samaritana, que era 10 vezes pior, né? Sozinho, ele e ela, né? A sós. Quer dizer, uma coisa que, principalmente para a época, absurda, né? Conversar só eles dois com uma mulher samaritana. Putz, é um absurdo. E quando ele ressuscitou, a primeira pessoa que ele apareceu foi uma mulher, né? Então, você vê que se nós pararmos para observar, para o cristão, né, existem outras culturas, não vou aqui julgar, mas a minha cultura como brasileiro, e acredito que em Portugal não é muito diferente, a nossa cultura é uma cultura católica, cristã, judaico-cristã, mas enfim, uma cultura que preza pela Bíblia, né? E a gente entende por Cristo, o exemplo dele, acabei de citar os exemplos dele, a mulher não está abaixo nem acima, ela está ao lado. Então, assim,
talvez para alguns seja difícil entender isso, mas não há melhor, não há pior, não há superioridade, está ao lado, e fisicamente tem as suas diferenças, assim como o homem nunca vai engravidar, o homem não vai ficar 9 meses para gerar uma vida, então fisicamente tem as suas diferenças, né? Porque o plano inicial era para ter um homem e uma mulher, e é assim que foi. Então, basicamente, eu gostaria de deixar essa informação aqui para as meninas, né? Para elas não aceitarem os absurdos que vêm por aí, que tem acontecido na nossa cultura, né? Eu não quero obrigar a enfiar pela goela abaixo de um muçulmano a nossa cultura, eu não vou fazer isso, eu respeito, mas eu também não quero que venham empurrar na minha goela abaixo outra cultura. Então, acho que é reciprocidade. Né? No Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de falar isso. Sheila, por gentileza, Dia Internacional da Mulher, a gente fala aqui do esporte feminino, né? E o que você pode falar para a gente aí, por gentileza? Como mulher, né, meu amigo, morando aqui no Brasil não é nada fácil. A gente aqui vive um machismo estrutural constante, diário, matando um leão por dia mesmo, entendeu? Sair de casa, pensamento, estou indo para a guerra, porque é dessa forma que as mulheres aqui são vistas, né? A gente escuta muito ainda lugar de mulher na cozinha, entendeu? A mulher não tem que estar no campo, não tem que estar jogando futebol. A gente escuta muito isso ainda aqui. Então, é onde eu bato nessa tecla com as meninas, para elas não aceitarem isso, saber se impor, se posicionar, se colocar, procurar conhecimento, para não achar que tudo que falam por aí é o correto, né? Ter as suas próprias opiniões, porque a mulher aqui no Brasil ela é vista como qualquer coisa que não seja essa igualdade que você falou aí entre o homem e a mulher. Isso aqui não existe. Essa igualdade aqui não existe. Eu já trabalhei, já tive empregos do qual eu exercia a mesma função de um homem e ganhava menos que ele. E menos era muito menos. Então, assim, são coisas que a gente tem que aprender a lidar, tem que aprender a suportar e não aceitar. Porque quanto mais a gente aceita, né, mais a gente vai sendo esmagada. Porque é isso que acontece com muitas pessoas, com muitas mulheres. Então, o que eu tenho a dizer para essas meninas é que não aceitem isso, procurem se informar, estudar, ter base naquilo naquilo que falam para elas que elas não venham acreditar em tudo que se diga. Porque a mulher tem, sim, senhor, o mesmo patamar do homem, tem. Nós estamos, sim, aqui, ó, lado a lado com eles. Então, assim, mas aí eu volto um pouco lá atrás também na seleção, que quando eu estava lá, eles, na época, eu já achava um absurdo, que eles queriam que nós, mulheres, tivéssemos o mesmo percentual de gordura que o homem. Então, na seleção, naquela época, 20 anos atrás, já era se cobrado isso, absurdo. Então, eu já jogava na Inglaterra, já tinha a mente mais evoluída com relação a certas coisas, e eu já via aquilo como um absurdo. Eu falava, como? A mulher sofre o mês todo, como que a gente vai ter um percentual de gordura que um homem tem? É impossível. Então, assim, a gente saber se colocar, né, nesses sentidos, para não ser esmagada como muitas mulheres têm sido. Verdade, isso é uma coisa que quem trabalha com esporte precisa estar atento em relação a isso. O Gabriel até falou isso anteriormente, né? Não pode tratar da mesma forma. É claro que todo mundo quer vencer, todo mundo quer performar, mas assim, fisiologicamente tem muita diferença, né? Até em termos mentais, né? O homem ele vai muito mais, né? O homem é testosterona, a mulher é ocitocina, em média, né, no geral. O homem
usa muito mais o córtex pré-frontal, a mulher, a tendência dela é muito rapidamente, muito facilmente ir para o sistema límbico, que é a amígdala, que são as emoções, entendeu? Talvez por essa questão dos ciclos, né, do liquidificador hormonal, mas isso acaba influenciando muito na performance, né? Se a mulher não estiver, né, se a minha atleta não estiver bem aqui, acabou, não vai de jeito... O homem também, mas a mulher é pior, a mulher é mais ocitocina, a mulher é a natureza dela, né? Até porque ela vai ser mãe, né? Teoricamente, né? A grande maioria vai ser mãe. Então é óbvio que por dentro, né, em termos hormonais, tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Você ficar 9 meses gerando uma outra pessoa dentro de você. Gabriel, por gentileza. Bem, eu vi o nosso amigo Igor a referir factos científicos muito interessantes, vi a nossa amiga Sheila a falar como nem eu nem o nosso amigo Igor podemos fazer, que é como mulher, não é? O que realmente ela sente e o que é o mais válido, porque ela realmente é mulher. O que eu gostaria de acrescentar, vou mais pela questão social e também de experiência pessoal. Tive a felicidade na minha vida sempre ter mulheres, eu vou dizer fortes no sentido da sua personalidade, tanto da minha mãe, uma mulher sempre independente, que trabalhou para ter aquilo que teve e não se subjugou ao meu pai, ou seja, a outros homens. Tenho a felicidade de ter uma companheira que também tem esse tipo de personalidade e é uma excelente mãe da minha filha. A minha filha ainda é bebê, por isso eu não posso falar do que ela vai ser, mas eu espero que também vou fazer por isso que ela tenha esse tipo de personalidade e estes valores que temos sempre falado nestes episódios e que sobretudo falámos neste. Mas aquilo que eu sempre assisti foi isso, tanto a minha companheira no parto, eu penso mesmo, nós homens, como o nosso amigo Igor falou, realmente temos algumas vantagens biológicas, mas também temos que admitir, será que éramos capazes de aguentar as dores de um parto? Será que éramos capazes de ficar com a privação de sono que as mulheres ficam para tomar conta das crianças quase como 24 horas sobre 7, não é? Não teríamos essas capacidades, e é por isso eu acho que é o mais importante do que foi dito por ambos, foi isso, é que não devemos procurar extremos na sociedade, não devemos procurar ter o homem a subjugar a mulher como se a mulher fosse algum ser inferior, que não é, nunca foi nem nunca será, e não podemos também colocar a mulher agora como o ser superior e o homem inferior, porque isso lá está, perpetua a guerra. O que nós devemos olhar é para isto. Quando, por exemplo, e até pela questão religiosa que o nosso amigo Igor falou, por exemplo, num casamento, não é? Quando se faz um juramento na igreja, é exatamente para nos apoiarmos lado a lado. Lado a lado não é um à frente e outro atrás ou vice-versa, é lado a lado, é caminhar ao final da vida assim. E, portanto, quando se constrói uma família também deve-se dar esses exemplos. A mãe umas vezes diz não, uma outra vez diz o pai, outras vezes o pai diz sim, outras vezes a mãe diz sim. Portanto, não tem que haver um diferente do outro. Podem, em momentos distintos, fazer umas coisas distintas, mas são essencialmente a mesma base, são dois pilares que sustentam a família. E o que eu quero deixar de mensagem às mulheres é isso, é que realmente continuem a ser as pessoas que são, muitas de vós, obviamente, muito importantes na sociedade, que saibam que têm muito valor, têm o mesmo valor que qualquer homem, não são mais abaixo do que qualquer homem, devem sempre fazer, como a nossa amiga Sheila disse muito bem, se fazer respeitar, devem dizer aquilo que pensam sem qualquer pudor, sem qualquer problema, e é isso que eu desejo uma sociedade o mais igualitária possível nas oportunidades, no tratamento, sabendo de antemão que temos diferenças, sim, mas é exatamente como também foi falado antes, na questão cultural. Nós sabemos que o Brasil tem uma cultura, Portugal pode ter outra cultura, mas não deixamos de ser seres humanos, não deixamos de ser pessoas. O que devemos fazer é celebrar as diferenças, celebrar aquilo que realmente temos diferentes, porque depois, no fundo, vemos que temos coisas diferentes, mas depois temos muitas coisas iguais. E o homem e a mulher é a mesma coisa, e eu acredito que se derem a oportunidade às mulheres, se as mulheres se fizerem respeitar, se desejarem apenas essa igualdade e respeitarem também os homens, eu acredito que cada vez há de haver mais homens a respeitar as mulheres de igual para igual, e podemos fazer a nossa parte também aqui através deste canal para que o mundo seja mais igualitário e que as mulheres tenham realmente mais oportunidades, tanto no futebol, que é o propósito deste canal, mas também no resto da sociedade. Por isso, mais uma vez, da minha parte, um excelente dia internacional
para todas as mulheres, em específico também aqui para a nossa amiga Sheila, e que, como eu disse anteriormente, que através deste canal possamos promover essa cultura e esses novos pensamentos também em muitas mulheres, mas também sobretudo em homens, porque para mim, como eu disse, os homens também não estão abaixo das mulheres e se estivermos todos lado a lado, podemos construir uma melhor sociedade. Perfeito, Gabriel, obrigado. Excelente explanação e finalização, né? Sheila, alguma palavra final aí para finalizar também? Alguma coisa? Só desejar um feliz dia para todas as mulheres. É o que eu digo sempre dentro de casa, que Dia da Mulher são todos os dias. Toda vez que eu saio de casa, eu saio com esse pensamento. Meu dia, todo dia, porque a gente batalha muito por essa igualdade. Então, o pensamento que toda mulher deve ter é esse. Todos os dias é nosso dia e não abaixar a cabeça para a desigualdade, para quem quer diminuir a mulher e tentar seguir sempre de cabeça erguida. Perfeito, está ótimo. Então, para todos, um feliz Dia Internacional da Mulher. Sensacional. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Sheila. Tá perfeito. Excepcional. Nossa, assim, fico muito feliz de ter vocês aqui corroborando, né? Enfim, acrescentando, enriquecendo, né? Com as suas opiniões, com as suas experiências de vida. Perfeito. Muito obrigado mesmo, tá? Bom dia para vocês aí. Obrigado igualmente.